Muito bem, irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11. Nosso irmão Claudinei, enquanto os irmãos estão achando aí, abrindo o texto, está lembrando que no dia 29 de agosto haverá um culto dos homens da Associação de Igrejas a qual nós pertencemos, às 18 horas na igreja do Porto Novo, né, dia 29/8, um culto realizado pela Associação dos Homens na igreja do Porto Novo, ok? Também um evento que está sendo planejado aí pelos homens, né, no final do ano. Então, os homens da igreja devem procurar o nosso irmão Claudinei para a sua inscrição. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11, a palavra do Senhor diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, amados irmãos? Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos ter um momento de oração, vamos pedir ao Senhor que nós possamos receber a palavra dEle, que Ele venha nos encorajar, que Ele venha falar as nossas vidas, renovar nossa mente, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra está diante de nós, e nós pedimos que ela venha falar aos nossos corações. Nós entendemos e cremos que não é a palavra de homens, mas é a palavra de Deus, que opera em nossas vidas, e nós nos abrimos nessa hora para recebermos de Ti, Senhor, a instrução para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, eu queria pensar nessa manhã sobre um movimento da frustração ao engajamento na missão de Deus. Nós vamos ver nesse texto esse movimento que é promovido, produzido pela graça de Deus. Primeiro, nós vemos nesse texto uma experiência de frustração. Será que toda frustração que experimentamos ao longo da nossa vida, ela é negativa? Quando nós enfrentamos uma frustração, uma decepção, será que toda vez que isso acontece, isso é algo ruim? Vejam, irmãos, às vezes nós ficamos decepcionados, às vezes nós ficamos frustrados, mas essa decepção, será que ela é sempre infrutífera na nossa vida? Não são poucas as vezes que nós ouvimos pessoas afirmando que após uma decepção, após uma frustração, elas cresceram, elas avançaram e mais ainda, ficou mais claro para elas qual seria o próximo passo na sua vida. Então, quando eu olho para esse texto e eu vejo o início dele marcado por uma frustração, e depois eu olho para o final desse texto, meu coração se alegra.
E eu queria pensar sobre isso nessa manhã. Nós vamos refletir nesse movimento, a partir do que a Escritura nos fala sobre as redes desses pecadores. Nós vamos considerar 3 ações que acontecem no texto: a ação de lavar as redes, a ação de lançar as redes e a ação de lançar as redes, e depois de largar as redes. O texto começa com aqueles pescadores ali lavando as suas redes. Esse é o primeiro movimento do texto. Perceba o versículo de número 2. A palavra diz que no primeiro versículo que Jesus se dirige ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, com um propósito. Qual era o propósito? Pregar a palavra. As multidões, diz o texto, o apertavam para ouvir a palavra de Deus. E aí Jesus começa a falar, ele entra num barco daqueles pescadores, que pertenciam ali a Pedro e aos seus sócios, e começa a falar. Mas o texto nos diz, no versículo 2, que ele viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Vejam, eles haviam desembarcado e já estavam lavando as redes. O que isso significa? Significa que eles terminaram uma jornada, saíram do mar, voltaram para a praia e lavavam as suas redes. Mas, amados irmãos, é interessante perceber que foi uma jornada frustrante, falhada. A palavra vai nos dizer isso por 2 razões. Primeiro, o texto vai nos informar que eles passaram toda a noite e não apanharam um peixe sequer. Será que isso não é uma grande frustração? E nós não estamos falando de pescadores de fim de semana. Nós temos alguns aqui na nossa comunidade, né? Pessoal que pesca, eles dizem que pescam, né? E nós acreditamos neles. E eles passam ali horas, né, com anzol e não pegam nada, mas voltam para casa felizes da vida. Alguém já disse que um péssimo dia de pescaria é melhor que um ótimo dia de trabalho, né? Tem gente que brinca dizendo isso. Quem gosta da pesca, por hobby, né? Dizem que é maravilhoso. Eu não consigo, né, ter essa mesma atenção, esse nível de atenção, mas agora, não é o caso aqui do texto. Sabe por quê, irmãos? Porque eles viviam da pesca. O texto diz que eles tinham uma empresa de pesca, eles tinham sócios. Então, era o ganha-pão deles, era dali que saía o sustento para eles governarem as suas vidas e suas famílias. Então, percebam, irmãos, quando o texto diz que eles desembarcaram, estavam na praia, havendo desembarcado, e lavavam as redes, significa que a jornada de trabalho terminou, mas uma jornada frustrada, mal sucedida. Primeiro, porque eles passaram a noite toda e não apanharam nada. Segundo, porque eles viviam da pesca. Era a profissão deles. Era a fonte de sobrevivência daqueles homens e das suas famílias. Por outro lado, lavar as redes significava que a vida ia continuar. Eles estavam lavando as redes porque, possivelmente, à noite, eles voltariam ao mar. Então, também aqui nós temos uma ideia de expectativa, de que a vida vai seguir, amanhã nós vamos voltar ao trabalho. Não havia certeza, nem a garantia que seria um dia melhor. Havia só uma expectativa. Lavavam as redes, limparam os barcos, vão voltar para o trabalho. E é aqui que Jesus entra. É aqui que entra em cena a presença do Senhor Jesus e aquilo que Jesus começa a realizar. E nós vamos perceber agora que há um segundo movimento, que o primeiro movimento de lavar as redes para lançar as redes. No versículo de número 4, a palavra diz que depois de falar às multidões, o Senhor se dirige a Simão. No versículo 4, quando acabou de falar, depois de ministrar a multidão, ele vai falar com Pedro. E o que é que Jesus diz? Faze-te ao largo e lançai as vossas
redes para pescar. Primeiro momento, lavar as redes. Frustração, decepção. Segundo momento, lançar as redes. Se na primeira ação dos pescadores nós percebemos a frustração, nesse segundo movimento nós percebemos esperança, expectativa. Agora, irmãos, não havia a convicção de que aquela ordem era razoável. Por quê, irmãos? Porque na resposta de Simão, nós vamos perceber que ele começa a colocar a cabecinha dele para funcionar. Ele conhecia de pesca, ele conhecia a respeito dos melhores horários para pesca. Ele vem de uma jornada cansativa e frustrante. E de repente, depois de lavarem as redes, de pensarem o seguinte: agora a gente volta para casa, a gente tenta se refazer, a gente vai tentar recomeçar, buscar forças, energias para voltarmos ao mar mais tarde. E aí vem essa palavra de alguém que não é um pescador, de alguém que é filho do carpinteiro, numa perspectiva humana. E talvez pudéssemos pensar: eu acho que não vale a pena seguir essa ordem. E o texto vai nos mostrar isso. Quando Pedro diz: Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Quando ele recebe a ordem de lançar as redes de novo, de voltar ao mar, de ir para o lugar mais profundo de lançar as redes, a mente começa a funcionar, a razão começa a funcionar. E eu quero dizer aos irmãos que o que levou Pedro a retornar ao mar não foi a sua razão, foi a sua fé. Não estou dizendo que a fé ela é irracional, não, a fé vai além da razão. Deus não pega o nosso cérebro e joga fora na questão da fé, mas a fé ela vai além da razão, ela é supra-razão. Por quê? Porque ela se baseia na revelação de Deus. É nesse sentido que Pedro diz: Senhor, pela minha razão eu não vou. Se eu começar a ponderar as coisas, de tudo que nós passamos nessa madrugada, não conseguimos apanhar um peixe sequer, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Se eu olhar para aquilo que eu posso enxergar e vislumbrar e achar que é melhor, eu vou ficar aqui, mas sob a tua palavra. E nesse momento ele olha para Jesus não como filho do carpinteiro, mas como Deus Filho, como Filho de Deus, e acata a palavra de Jesus. Ele diz: sob a tua palavra lançarei as redes. Não havia convicção por aquilo que ele sabia, mas aqui há uma abertura à palavra do Senhor, abertura à palavra de Jesus, e é aqui que toda mudança começa na minha e na sua vida. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação do Evangelho. Não foi a razão que fez com que eles voltassem e lançassem as redes, mas a fé naquilo que Jesus disse, na palavra que sai da boca de Deus. É essa palavra que precisa guiar a minha e a sua vida. Como discípulos de Jesus, nós não olhamos as circunstâncias. Se nós olharmos as circunstâncias, nós vamos ficar desencorajados. Mas nós temos falado repetidas vezes na igreja que a pandemia não roubou a nossa missão. Não roubou a missão da igreja, porque a missão da igreja é a missão de Deus. Deus continua salvando pessoas nesse tempo. Deus continua usando os seus filhos e as suas filhas nesse tempo para levar a mensagem, para orarem pelas pessoas, para levar a esperança que o Evangelho nos oferece. Os templos por muito tempo ficaram fechados, mas nós somos templo de Deus, espalhados na sociedade. Quando você chega, meu irmão, quando você chegar amanhã lá no seu trabalho, quando você chegar amanhã na sua escola, se a sua escola já voltou, se você chegar amanhã, quando você chegar no comércio onde você trabalha, o Espírito de Deus está em você. Você é morada de Deus no Espírito. No ano 70, o templo de Jerusalém foi queimado, foi destruído.
mas as pedras vivas do edifício de Deus estavam espalhados pregando o Evangelho. Igrejas foram estabelecidas no primeiro século, vem a perseguição a Estevão, e a igreja se espalha e prega o Evangelho e planta novas igrejas. Nós somos livres nas mãos de Deus. Jesus falou isso. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito, é livre para servir a Deus na história, com templo ou sem templo, com culto presencial ou online. Nós somos a igreja de Deus na terra. Aleluia! Então, amados irmãos, a única possibilidade de nós vencermos todas as frustrações, de não sermos impactados pelas adversidades, é ouvindo a palavra do Senhor. Nós começamos a olhar para esse texto e perceber que a primeira marca do texto é a frustração, é a decepção. E como isso tem acontecido nos nossos dias profissionais. Aqui era uma empresa de pesca, gente que tem perdido muito, gente que teve que mandar pessoas embora, empresas que quebraram, pessoas desempregadas, frustração. Mas eu creio, amados irmãos, que há uma possibilidade de recomeçar, há uma possibilidade de recomeço na presença de Deus e a partir da palavra do Senhor. A Bíblia nos dá o exemplo de Davi, quando Davi tenta levar a Arca da Aliança para Jerusalém, e foi um processo falhado, foi um processo equivocado, caído, porque Davi não consulta a Escritura. Quem é que deveria transportar a Arca da Aliança? Eram os levitas nos seus ombros, nas laterais da arca haviam argolas, e ela era conduzida pelas varas que os levitas levavam aos seus ombros. Davi, naquela empolgação, com um coração sincero, mas coração sincero não significa a aprovação de Deus se a palavra não for reconhecida, se nós não nos submetermos à palavra de Deus. Não é suficiente boa intenção. Deus nos chama à obediência, obediência à sua revelação, à sua palavra. E Davi então compra um carro novo, tenta fazer daquele evento uma grande festa e coloca a arca num carro de bois, mas a Bíblia diz que os bois tropeçaram, bois tropeçam. Os bois que nós compramos para fazer a obra de Deus no nosso coração, eles tropeçam. Uzá morreu. E Davi fica decepcionado, diz o texto. E ele pergunta: como levarei a Arca da Aliança? A pergunta foi feita do ponto de vista humano atrasada, mas ele fez. A Bíblia diz que ele temeu a Deus naquele dia. Ele se arrependeu profundamente. E a palavra diz que ele tanto se arrependeu que ele não forçou a barra. A arca não foi para Jerusalém, foi para a casa de um homem chamado Obed-Edom. A Bíblia diz que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom e a bênção de Deus esteve sobre a sua casa. A palavra diz que Davi foi informado disso. Essa informação chegou aos ouvidos de Davi. Ele ouviu essa boa notícia. E ao ouvir essa boa notícia, ele se anima. Davi percebeu que Deus não estava matando todas as pessoas. O que aconteceu foi por conta da sua desobediência, da sua falta de cuidado, de ir à palavra, de recorrer aos princípios de Deus. E agora ele faz diferente, ele recomeça. Isso me chama a atenção. Amados irmãos, Davi poderia ter passado o resto da sua existência, o resto da sua vida lamentando: os bois tropeçaram e Uzá morreu, os bois tropeçaram e Uzá morreu, mas ele creu na palavra, ele creu no recomeço, ele creu que não precisava morrer frustrado na decepção. Eu quero chamar você nessa manhã a se voltar a Deus, se voltar à palavra e crer que você não precisa viver frustrado e decepcionado. Há um tempo de renovo na sua vida que se estabelece no Evangelho, na maneira de Deus tratar as nossas vidas. Se é pecado, Deus vai tratá-lo como pecado, para que nós confessemos e abandonemos. Enfim, se é alguma coisa, querido, que fugiu da palavra, como Davi, volte-se à palavra, recomece. É uma manhã de recomeço em nome de Jesus, mas tudo vai recomeçar se você ouvir a palavra.
Não apanhamos nada, que noite frustrante, que noite decepcionante, que terrível, mas sob a tua palavra, nós vamos recomeçar essa jornada. Sob a tua palavra, o nosso casamento pode ser restaurado. Sob a tua palavra, a nossa empresa pode ir para frente novamente. Se nós obedecermos ao Senhor, se nós seguirmos os conselhos de Deus, buscarmos a orientação de pessoas instruídas pelo Senhor. É manhã de recomeço na sua vida, é manhã de Deus reaquecer o seu coração para a glória de Deus, mas isso só vai acontecer se você der ouvidos à palavra, em nome de Jesus. Muito bem, amados irmãos, percebemos aqui, primeiro, lavaram as redes, frustração. Em segundo lugar, lançaram as redes. E nós precisamos crer que Deus quer nos levar a um nível a mais. E nós vamos caminhar para a terceira ação do texto. Depois de passarem da frustração revelada no texto com o lavar das redes, para a esperança renovada pela palavra que os fizeram lançar as redes, agora eles vão para o passo mais decisivo das suas vidas, na vida de cada um de nós. O chamado principal da minha e da sua vida é seguir a Jesus. Essa é a nossa primeira vocação na história. Ser discípulo de Jesus e fazer discípulos. E nós chegamos então ao terceiro ato aqui desses pescadores em relação às redes, de largar as redes. Vejam, irmãos, depois que eles obedeceram, a palavra diz que a pesca foi maravilhosa, a ponto deles não darem conta de tamanha quantidade de peixe. Eles eram pescadores, mas Jesus é o Filho de Deus, que criou tanto o mar quanto os peixes. As redes ficaram lotadas, a ponto de romperem-se. E aí eles precisaram da companhia dos seus amigos, diz o versículo de número 7, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, e eles começam a vir, e enchem os barcos, diz o versículo 7, e foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Quando Pedro olha para essa situação, ele percebe que algo diferente está acontecendo, algo que ele nunca havia visto na sua vida. Ele está diante de alguém santo, poderoso, soberano, criador de todas as coisas. Ele reconhece a grandeza de Jesus e ele diz, prostrado no verso 8, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Amados irmãos, esse é o ponto em que nós começamos a ser transformados na vida, quando nós reconhecemos a santidade de Jesus e que nós somos pecadores. Algumas pessoas olham para a sua vida e começam a compará-la com outras pessoas. E aí começam a dizer assim, olha, eu acho que eu estou bem, quando eu olho para a direita, quando eu olho para a esquerda, isso não tem nada a ver com ideologia política, né? Quando eu olho para frente, eu acho que eu estou bem. Mas, amados irmãos, o nosso desafio é olhar para Jesus. E quando nós olhamos para a santidade de Jesus, nós somos constrangidos. Nós somos constrangidos. E aí Pedro olha para ele, e é interessante, irmãos, que enquanto Jesus pregava, ensinava aquela multidão, Pedro ouvia, e o Senhor foi trabalhando com ele, e ele começa a ver a maneira como Jesus fala, o impacto da palavra de Jesus nos corações das pessoas e dele, e agora diante daquela maravilha, daquele sinal, daquele milagre, ele diz, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. A presença de Jesus santa, uma presença santa, gloriosa, majestosa, constrange o nosso coração. Apesar da Bíblia dizer que Jesus é amigo de pecadores, foi um dos títulos que ele recebeu. Mas, irmãos, a sua santidade nos constrange. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele nunca pecou. Pedro estava diante do Filho de Deus. Pedro estava diante daquela pessoa santa, segunda pessoa da Trindade. E ele então se prostra. E ele fica constrangido. E aí vem a palavra de Jesus. Disse Jesus a Simão, não temas, não tenha medo.
partir do momento que Jesus entrou na história deles, eles não precisavam mais temer. E Jesus diz algo, falando sobre a missão deles: de agora em diante, você será pescador de homens. Eu acho interessante a maneira como Jesus fala, de uma forma que nós conseguimos entender. Jesus está falando para pescador, daqui para frente. Sabe esse movimento todo que você faz, esse empenho todo que você tem? Você vai fazer isso no reino agora. Isso vai ser canalizado para o reino. Você vai ser pescador de homens. Você vai estar alinhado com aquilo que eu estou fazendo na história. Eu estou trazendo o reino. Jesus começa a pregar e diz: arrependei-vos, o reino de Deus é chegado, crede no Evangelho. E ele chama os seus discípulos para continuarem nessa missão. E hoje, irmãos, nós estamos aqui continuando aquilo que Jesus começou. Nós não reinventamos nenhuma missão. A missão é de Deus, de chamar homens e mulheres para pertencerem ao corpo de Cristo, que um dia estaremos diante do Senhor para sempre, homens e mulheres de toda a tribo, povo, língua e nação. Quando eu e você pregamos o Evangelho, nós estamos alinhados com esse chamado de Jesus. Quando você discipula o seu filho, ele se rende ao amor de Jesus, você está cumprindo a grande comissão. E ele está chamando Pedro, Tiago, João e a todos nós para sermos pescador de homens, para lançarmos a rede, para anunciarmos a sua palavra. E aí, amados irmãos, chega um momento em que o Senhor vai trabalhar esse engajamento na missão. Esses homens que estavam frustrados há instantes atrás, agora estão sendo chamados para a glória de Deus, para viverem as suas vidas para a glória de Deus. Irmãos, essa não é a nossa história. Você não consegue se identificar nessa história? Como é que era a minha e a sua vida longe de Jesus? Não foi só uma noite inteira sem pescar nada, foi uma vida inteira. Uma vida inteira de esforço, uma vida inteira dependendo somente de nós, frustrante, terrível, limitada, buscando a felicidade e buscando evitar o sofrimento. Se o propósito da vida é ser feliz, o sofrimento destrói o propósito. Era assim que nós vivíamos. Eu, na época de adolescente, quando eu comecei a estudar e trabalhar, o dia que eu mais ansiava era o sábado à noite. E aí quando chovia, e às vezes chovia com vontade, eu não conhecia o Senhor Jesus. E aquilo me revoltava. Eu fico imaginando quantos livramentos Deus me deu naqueles sábados de tanta chuva, que eu não podia sair. Eu dizia: eu acordo cedo de segunda a sexta, trabalho, estudo, sábado eu quero curtir a vida, mas que vida é essa que nós curtimos? Sem a presença de Deus, sem o Evangelho nos guiando, sem a salvação em Jesus. E talvez na sua vida, se você começar a fazer um exercício e trazer à sua memória como era a sua vida antes do Evangelho entrar e mudar, e trazer uma nova perspectiva, nos apresentar a reconciliação com o Pai, através do sangue de Jesus, nos trazer para vivermos para algo maior, vivemos para um projeto que não é humano, que não vai terminar na sepultura, nós vivemos para o reino de Deus que é eterno. E aí nós olhamos para esses homens aqui, e vemos assim frustração. Passamos a noite inteira e nada apanhamos. Nós precisamos levar o sustento para a nossa casa, nós temos que vender os peixes que nós pescamos, transformá-lo em recursos e pagar cuidar dos nossos desafios. Mas naquele dia, que poderia ter sido um dos piores da história, Deus estabeleceu na sua agenda que seria o dia do recomeço, o dia da restauração. O dia da restauração começou quando eles passaram a ouvir a palavra de Jesus. E agora eles recebem um desafio. O desafio de se engajarem na obra de Deus, na missão de Deus. Vocês, a partir de agora, serão pescador de homens. Eu tenho uma vocação para vocês, centralizada no meu reino.
E aí, amados irmãos, há duas realidades aqui nesse engajamento. A primeira delas é a consciência da vocação dos discípulos. Vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Primeiro, para ser, o chamado para ser discípulo. Mateus 4,19 é o texto paralelo, é o texto desse ano, é o versículo desse ano. Primeiro, Jesus disse: vinde após mim. Essa é a primeira dimensão do discipulado, seguir a Cristo. Fomos chamados a seguir ao Senhor, quando ouvimos a sua palavra. Mas há uma segunda dimensão, que é fazer discípulo, que é ser pescador de homens. Vinde após mim e eu vos farei. É um processo. Seguir a Cristo e ajudar alguém a segui-lo. Então, se nós queremos nos engajar na missão de Deus, nós precisamos ter a consciência da nossa vocação. Para que é que Deus nos chamou na história? Para ser pescador de homens, para levar a mensagem do Evangelho, para abençoar vidas. Deus está em missão no mundo, e Ele nos chamou a participar dessa obra, amados, de chamar pessoas, crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, ao arrependimento dos seus pecados, a colocarem a sua fé na pessoa de Jesus. A fé salvadora é a fé depositada em Jesus Cristo, o único que pode nos reconciliar com o Pai. E Ele faz isso usando-nos para anunciar a sua palavra, para discipularmos pessoas que os recebem como Senhor e Salvador. Mas, depois de falar sobre a consciência da vocação, há um desafio que Jesus deixa para eles e para cada um de nós, o desafio do desprendimento. Percebam, irmãos, no versículo de número 11, depois de ouvirem Jesus dizendo: vinde após mim, vocês agora vão ser pescadores de homens. A palavra diz: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Eles passam a assumir o reino de Deus como uma prioridade nas suas vidas. Eles passam a buscar os interesses de Jesus acima dos seus interesses pessoais. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu penso nessa realidade de buscar os interesses de Cristo acima dos nossos interesses, eu sempre me lembro de Filipenses capítulo 2, eu convido você a ler comigo, Filipenses capítulo 2, quando a palavra nos fala da vida de Timóteo. Filipenses 2, versículo 19 em diante. A palavra nos diz que Paulo queria enviar alguém para saber notícias dos filipenses. E ele diz que pensou em Timóteo, e o texto não diz somente que ele pensou em Timóteo, mas por que ele pensou em bem. Preste atenção no que Paulo vai dizer agora. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Irmãos, essa frase mexe muito comigo. Todos eles buscam o que é seu próprio. É muito característico do nosso tempo, egocentrismo. Mas a palavra diz que alguém comprometido com o reino de Deus, um discípulo de Jesus verdadeiro na história, é alguém que busca o que é de Cristo Jesus em primeiro lugar. Talvez você diga: pastor, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu estou me preparando para um concurso. Quem disse que isso é um impedimento para você buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Antes de ser um profissional, você é um discípulo de Jesus. Amanhã, segunda-feira, quando você chegar lá no seu trabalho, além de chegar, ou em primeiro lugar, antes de chegar um profissional, chegou um discípulo de Cristo, que é um profissional naquela área. Essas realidades não podem estar separadas na nossa vida. Não estou dizendo para você que você vai chegar amanhã e vai fazer um culto na sua empresa, mas você está ali como representante do reino dos céus.
atento às oportunidades, dando exemplo de vida, sendo alguém que leva o Evangelho a sério, que vive de modo digno do Evangelho. Alguém que está aberto às oportunidades, por exemplo, de começar um discipulado na hora do almoço com alguém, de ter um tempo de oração semanal com alguém, de acompanhar uma pessoa. Você pode fazer isso, sem atrapalhar o andamento da sua empresa, da sua escola. O que acontece muitas vezes é que nós, com a desculpa dos grandes compromissos que temos, com as grandes demandas da nossa vida, nós abrimos mão da missão. Isso, irmão, é um discipulado equivocado. Se nós não entendemos que a nossa prioridade é ser e fazer discípulos de Jesus no mundo, nós perdemos muito tempo na nossa caminhada. E com a pandemia, o Senhor nos devolveu a essência do nosso chamado. Porque aqueles que eram dependentes de evento ficaram um pouco assustados com esse tempo. Mas aqueles que creem que a essência do nosso chamado é compromisso com a grande comissão, ser e fazer discípulo de Jesus, com evento ou sem evento. Na verdade, os eventos deveriam servir para discipular, não como passatempo. E nós precisamos, então, amados irmãos, entender a nossa vocação. O desafio é o desprendimento, e voltando para o texto, percebam no versículo de número 11, a palavra dizer que eles deixaram tudo, ao serem chamados por Jesus, a se comprometerem integralmente com o reino e com o Evangelho. A palavra diz que eles largaram tudo e o seguiram. A minha pergunta é, em que momento eles fizeram isso? Eles fizeram isso no momento da abundância, no momento em que a frustração já havia passado, no momento em que as redes estavam lotadas. Realmente, irmãos, nós somos colocados em situações que nos levam a tomar decisões como discípulos de Cristo. Talvez você esteja impressionado com a abundância que Deus tem permitido você viver. Talvez você esteja impressionado com as oportunidades que chegam diante de você profissionalmente. E você enxerga como bênção de Deus, mas acha que isso vai competir com a sua vocação. Não, querido. No momento da abundância, aqueles homens discerniram o que era essencial. A questão não é a rede estar vazia, a questão não é a rede estar cheia, a questão é que nós fomos chamados para ser e fazer discípulos de Jesus. O nosso maior compromisso na história é adorar ao nosso Deus. O nosso estilo de vida é viver para a glória de Deus. E aí eu quero caminhar para o desfecho dessa reflexão, dizendo, irmãos, que o maior problema do homem não é financeiro. O nosso maior problema é desconexão de Deus. Nós nascemos separados de Deus. E nós só podemos ser reconciliados através do sangue de Jesus. Romanos 5,10 diz isso. Quando nós éramos inimigos, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, somente mediante a morte do seu Filho. E a partir desse momento, quando nós cremos em Jesus, em quem Ele é e naquilo que Ele fez, nós somos chamados a servi-lo. Somos chamados a participar daquilo que Ele está fazendo na história. Independente se você é pescador, se você é engenheiro, se você é profissional na área da saúde, você é um discípulo de Jesus em missão no hospital, você é discípulo de Jesus em missão na obra que você está realizando, no comércio, onde quer que você esteja, mesmo na sua casa, junto da sua família, da sua vizinhança. Não perca de vista a sua vocação. Por muito tempo, amados irmãos, nós achávamos que a nossa vocação era acordar cedo no domingo, vir para a igreja, ouvir a primeira palavra no culto da manhã, ouvir a segunda palavra na escola dominical, voltava à tarde, ouvia a terceira palavra no culto da noite e não praticava nenhuma das três de segunda a sábado. Engordando, recebendo. Mas o Espírito de Deus tem devolvido à igreja a sua missão. Não a liderança da igreja, mas a igreja, o corpo. Irmãos, quando eu partir desse mundo,
Não sei quando vai ser isso. Eu tenho que dar contas a Deus como pastor de uma realidade. Efésios capítulo 4. Para que é que Deus coloca na igreja? Efésios 4, guarde isso. Você que é professor de escola bíblica, você que é pastor, evangelista, mestre, você que foi chamado para lidar com o ministério da palavra. A Bíblia diz que Deus chamou evangelistas, pastores, mestres, para equiparem os santos para a obra do ministério. Treinar, preparar a igreja para a missão. É disso que eu vou dar conta. Se eu passei todo o meu ministério entretendo o crente, e não dizendo para você, meu irmão, que Deus tem uma missão para você no mundo, e não dei ferramentas para você pregar o evangelho, vou ter muita dificuldade no tribunal de Cristo, para explicar o que eu fiz nesse tempo. E não só eu, todos aqueles que lidam com o ministério da palavra. Se você tem passado a sua vida como mestre, como pastor, evangelista, presbítero, que prega o evangelho, que dá uma aula de escola dominical e não prepara a igreja para dar testemunho lá fora, nós não estamos cumprindo a nossa vocação. Como é que nós medimos se o ministério de ensino da igreja está cumprindo o seu propósito? Se os cristãos estão evangelizando, se os irmãos estão fazendo discípulos, se estão colocando em prática a palavra de Deus. O resto que passar daí é especulação humana, é expectativa que não me atinge. Quando eu subo nesse lugar aqui, nesse púlpito, nesse altar, eu subo com temor e tremor. E quando eu olho para os irmãos, eu fico pensando na segunda-feira, na terça-feira, como é que essa comunidade vai abençoar esse mundo? Como é que esses irmãos e essas irmãs vão estar preparados para orar pelos enfermos, para levar a mensagem do evangelho com fidelidade? Essa é a minha única preocupação. Por isso, eu quero desafiar você, meu irmão, a discernir a sua grande vocação na história. Você é um discípulo de Jesus que está em missão no mundo. Você é uma discípula de Jesus que está em missão no mundo. A sua vida é preciosa, você foi lavada no sangue do Cordeiro. Jesus te lavou, te encheu do Espírito Santo, selou você, batizou você no Espírito Santo. Você faz parte do corpo de Cristo. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados das trevas. Nós estávamos cegos. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Aleluia! Eu era cego e agora eu vejo. Jesus diz: quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Mas eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nós temos luz na vida, nós temos direção, nós temos discernimento daquilo que Deus tem para nós. Eu quero convidar você a assumir a sua vocação como discípulo de Jesus na história. Seja uma bênção, meu irmão, em nome de Jesus. Sê tu uma bênção. Você já está debaixo da bênção de Deus, você já é propriedade exclusiva de Deus, porque o Senhor Jesus te lavou. Mas há um propósito, a fim de proclamar. Faça isso na sua casa, faça isso com os seus queridos, faça isso no seu trabalho, faça isso na sua vizinhança, lance a mensagem, semeie a palavra. Você não sabe qual é que vai prosperar, isso é com a soberania de Deus. Deus chama os seus escolhidos através da pregação do Evangelho. Aprove o Senhor fazer assim. A Bíblia diz que o Senhor Jesus abriu o coração de Lídia em Atos 16 para atender às coisas que Paulo dizia. Paulo só poderia dizer, mas Jesus pode abrir o coração. E eu quero então concluir com 3 aplicações essa reflexão. Primeira delas, como você tem lidado com as frustrações na sua vida. Eu quero chamar a sua atenção para uma realidade que está aqui nesse texto, que às vezes nós não consideramos, mas essa realidade marcou toda a mudança na vida daqueles homens. Eles receberam a presença de Jesus no seu ambiente de trabalho. O Senhor Jesus, quando foi pregar aquela multidão, ele entrou num dos barcos de Pedro e dos seus sócios. Eu sei
Eu não sei como é que você tem lidado com as decepções da sua vida, com as frustrações. Passamos a noite inteira e nada apanhamos. Não sei como é que você tem lidado com as frustrações, mas eu sei como você pode encontrar forças e sabedoria para recomeçar. Convide Jesus, se renda à presença de Jesus e ouça a sua palavra. Eles permitiram que Jesus entrasse. O texto diz, no versículo 2, e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Verso 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Tudo começou com a presença de Jesus. Quero convidar você a convidar ao Senhor Jesus, a invocar o nome dele. Talvez a sua frustração seja na sua casa, no seu casamento. A Bíblia diz em João capítulo 2, quando Jesus transforma a água em vinho, a palavra diz assim, Jesus também foi convidado. Ele entrou. Quando ele entra, ele faz morada. E quando ele faz morada, ele passa a guiar a nossa vida. A minha oração é que hoje seja um dia de um encontro transformador, para que Jesus entre e te ajude a vencer as frustrações. A presença do Senhor marcou a diferença naquele dia, naquela praia. Segundo lugar, creia que a palavra de Jesus é a única realidade capaz de mudar a nossa vida e a maneira como nós enfrentamos as decepções desse mundo. Senhor, nós passamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas nós não queremos continuar nessa situação, porque sob a Tua palavra, nós vamos lançar as redes. É porque o Senhor está falando, e quem está falando é uma autoridade, é o Filho de Deus. Ouça a palavra de Jesus. É interessante, irmãos, é o mesmo lago, são os mesmos pescadores, as mesmas redes, mas agora com uma diferença: Jesus está presente e a sua palavra é obedecida. Quando Jesus está presente e a sua palavra é obedecida, não é possível continuar do mesmo jeito. É impossível. Se na sua família Jesus estiver presente e a palavra dele for obedecida, eu garanto a você que é impossível permanecer do mesmo jeito. Não estou dizendo para você que nós não vamos enfrentar dificuldade, pelo contrário. Mas o Senhor vai estar conosco. Nós vamos ter autoridade para enfrentar as lutas, porque nós estamos em obediência. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. E o Senhor há de operar. Nós lemos o texto de hoje, que a palavra de Deus, ela está operando em nós, operando as mudanças necessárias. Se há abertura para a palavra de Deus, e nós sinceramente o colocamos em prática, vai haver perdão na sua casa, vai haver mudança no tratamento, porque nós, ao lermos a Escritura, nós maridos somos chamados a amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Vai haver mudança. Se a palavra de Deus, se Jesus estiver presente na nossa casa e a palavra for obedecida, as mulheres vão respeitar os seus maridos, como a igreja reverencia a Cristo. Vai respeitar um homem que te ama como Jesus amou a igreja. Se a palavra de Deus for obedecida, os pais vão criar os seus filhos no Evangelho. Os filhos vão honrar os seus pais, porque é um mandamento do Senhor, com promessa. Se a palavra de Deus estiver na sua empresa, você vai trabalhar com excelência para a glória de Deus. Sendo patrão, você não vai maltratar os seus funcionários. Sendo funcionário, você não vai desonrar o seu patrão. E daí por diante. E por último, um discípulo de Jesus deve ser alguém comprometido com a missão de Deus. A palavra diz, de agora em diante vocês vão ser pescadores de homens. É o Senhor quem está dizendo isso? É o Senhor. Então, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Se discipulado é o ato de seguir a Cristo e ajudar alguém a segui-lo, não há espaço para não nos engajarmos.
Não há espaço para nós não nos envolvermos com o serviço do Senhor, com a obra de Deus. Isso seria viver em desobediência e perder o privilégio de servir a Cristo na história. Então, amados irmãos, somos chamados à obediência, à grande comissão, ser e fazer discípulos de Jesus. Quero orar com você nessa hora, vamos ter um momento de oração. Talvez eu esteja falando nessa manhã a pessoas que têm enfrentado frustrações na sua vida. Mas hoje, ao ouvir a mensagem do Evangelho, Deus te chama a recomeçar. Só existe recomeço na vida no Evangelho. Porque o Evangelho nos fala de uma pessoa. O Evangelho nos leva à pessoa de Cristo. O Evangelho é Cristo. Quem Ele é e o que Ele fez. E o que Ele fez é tão poderoso que nos reconcilia com o Pai e que nos dá uma nova direção para a vida. Todas as pessoas que se encontraram com Deus no Evangelho tiveram e continuam tendo as suas vidas transformadas. E não vai ser assim com você, não vai ser diferente com você. Você que tem vivido frustração porque não tem deixado Jesus ser o centro da sua história. Hoje é dia. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de restauração na sua vida. Em nome de Jesus. Mas é preciso tomar a mesma atitude de Pedro. Sobre a tua palavra eu vou construir a minha vida. Sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Não mais sobre os meus conceitos. Não mais sobre a minha perspectiva humana, mas sobre a palavra de Deus. Eu quero orar com você. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor. E após esse louvor nós vamos orar. Eu queria que você estivesse se abrindo nesse momento. Se abrindo ao Espírito de Deus, à palavra. Aquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração nessa hora. Creia na bênção. Creia na restauração. Em nome de Jesus.